Provérbios capítulo 14, versículo 13. Salomão diz: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Isaías 66, versículo 9. O profeta Isaías, ele descreve dizendo: o Senhor diz: por acaso iniciarei o parto, que tem a ver com a dor, sinônimo da dor. Por acaso iniciarei o parto e não farei nascer ou terminar essa dor? O teu Deus diz: por acaso eu, que faço nascer e impedirei o parto? Queridos, eu estava esse final de semana aqui falando e ouvindo tanta coisa acontecendo hoje, tanto quanto no mundo como na nossa igreja aqui. A gente tem família, que a gente chama família Peniel, nossos irmãos que estão enfermos, doentes e tal, e uma situação meio preocupante que está acontecendo aqui. Tanto notícia que mexe com a gente. Quero falar um pouco nessa noite sobre a dor. Qual é o propósito da dor? Até escrevi um livro sobre isso, está lá com a irmã Andréa. Se você quiser dar uma consultada, pode adquirir lá com a secretária da igreja. O propósito da dor, qual é? Será que é da vontade de Deus que a gente pudesse sofrer? Sofrer só por sofrer? Qual é o propósito da dor? Mas antes de falar sobre o propósito da dor, qual é a definição que se dá para uma dor? Cientificamente falando, uma dor é uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esse estímulo e classificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Psicologicamente falando, também a dor pode ser uma mágoa originada por desgosto de espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido. A dor também é um sentimento que pode surgir por causa de uma situação causada por pessoa, ou por outra pessoa, ou por você mesmo. A dor também é uma manifestação de sofrimento físico ou moral. Essa dor. Como acabei de falar aqui na introdução, esses dias têm sido dias de dores em geral. Dores de todos os tipos que a gente está enfrentando. Talvez você está enfrentando outro tipo de dores, mas ninguém está isento dessas dores. Sentimos dores pelas perdas de familiares, parentes. Até hoje, às vezes, enquanto dá aquela sensação de luto, a gente está andando, caminhando, lembrando de algumas irmãs e alguns irmãos. Recentemente estava aqui no nosso meio. A gente se balança, a gente se pensa: puxa vida, será que isso aconteceu de verdade? Foi arrebatado, foi para a glória. Minha irmã que estava aqui no nosso meio do culto, te brincava, tirava sarro, partiram, deixaram dores entre nós, perda de familiares, de amigos, ovelhas que se foram embora, irmãos em Cristo que foram embora, principalmente na época da pandemia. Quanto a gente perdeu irmãos queridos aí, a gente não esperava. De repente estava conversando com o irmão aqui,
no telefone, na esquina, na rua, vira as costas, amanhã você vai escutar, já foi embora. Está no TI, já morreu. São dores que nos surpreendem. Irmãos, nós que estamos aqui, algumas notícias, eu não quero expor o nome de ninguém aqui, mas... E fico falando com a minha esposa, muitas vezes, falei que Liliana, não me traz mais notícia aí de surpresa. Irmão que está aqui brincando, trabalhando com a gente. Irmão envolvido aqui com o trabalho na igreja toda hora. Virou as costas e foi para casa, amanhã está doente, não sai mais de casa, acabou. Foi acometido pela enfermidade, pela doença. A gente fica se perguntando, o que aconteceu? O que houve? Por que é tão repentino assim, desse jeito? Sentimos dor pelas perdas de familiares. E dores pelos irmãos, que eu acabei de falar aqui, amigos, até ovelhas. Dores que nós sentimos pela perda ou de perdas de bens materiais. Perdas financeiras que nós tivemos também, ou temos tido de vez em quando. Dores dos sonhos, expectativas que foram frustrados ou que têm sido frustrados nas nossas vidas. Sentimos dores das acusações, das calúnias, de julgamentos daqueles que nós esperávamos o amor, o abraço. São as mesmas pessoas que nos culpam, nos caluniam, nos julgam, apontam o dedo contra nós. São irmãos, pessoas, mas de perto, mas hoje viraram as costas contra nós. Sentimos dor da traição. Marido que trai a esposa que trai o marido, namorado que trai a namorada, assim vice-versa. Até amigos que traem outro amigo. Sentimos dor do abandono, porque foi abandonado, foi largado pelos pais, pela família. E meus pais viraram as costas contra mim. E nunca mais se fala sobre isso. Sentimos dores da espera. Esperar causa dor. Esperar causa muita dor. Você não sabe quando é que ele vai voltar, quando que ele vai voltar. Você não sabe quando que vocês vão se encontrar. Saudade da minha filha que está na França. Eu fico pegando no pé dela para voltar logo no Brasil. Tento negociar com ela, mas sempre ela está jogando para frente e tal. Pai, espera um pouco, aquela coisa toda aí. Mas o coração fica apertado, né? Quero ver ela de todas as formas. São dores que faz parte da nossa vida. E cada um de nós precisa cair na realidade para entender que desde o seu nascimento até se tornar adulto, as dores e as alegrias fazem parte de mim, fazem parte de nós. Sofrer dores e também ao mesmo tempo, de vez em quando, experimentar alegria faz parte do ser humano. Não temos como negar isso. Porém, o que nos surpreende ou o que nos assusta é que a vida só nos mostra o lado bom, que é o lado da alegria. Olha aqui esse lado. Você vai ser feliz, alegre. Tudo vai ser sucesso na sua vida. Ninguém vai te contrariar, ninguém vai te abusar, ninguém vai falar mal de você. Todo mundo vai respeitar você, você será aplaudido, será honrado. Todo mundo vai amar você. Esse é o lado de alegria, da felicidade que nós fomos ensinados muitas vezes. Por isso, quando surge outro lado da dor, nos surpreende. Causa em nós revolta. Porque a gente não está acostumado só com o lado bom das coisas. Não, eu vou ter amigos, nunca vão me decepcionar. Eu vou casar, ninguém vai me trair. Eu vou ter filhos, todos meus filhos vão ser nota 10. Eu vou frequentar a igreja. Naquele ambiente de culto, todo mundo vai me amar. Todo mundo vai gostar de mim, vai me abraçar. Nunca vou faltar de nada, todo mundo vai me entender. Todo mundo vai me compreender. Porém, quando parece o lado ruim, aliás, o lado oposto, a gente fica assustado.
Puxa vida, o quê? Falaram mal de mim, não me cumprimentaram, me caluniaram, está querendo me matar, está me perseguindo. Aonde isso? Na minha própria família, entre meus amigos, entre meus familiares, estão se levantando contra mim. Esse lado que causa em nós uma decepção, um furor dentro de nós, pensando, puxa vida, eu não esperava isso. Não esperava que meu pai, minha mãe, não esperava que o meu filho, não esperava que o meu amigo, não esperava que aquela pessoa que eu ajudei tanto pudesse me causar isso. Mas aconteceu. Esse lado que é assustador, lado macabro do ser humano, esse lado que não espera a traição, você é traído. Você não espera a decepção, você é decepcionado. Você não espera a frustração, você é frustrado. Você espera o abraço de todos, mas não é. Te abraça na frente, pelas costas te apunhala. Você é apunhalado. Aqueles que você pensava, esperava que torceriam por você, são pessoas que estão torcendo para você morrer, para você acabar com a sua vida. E você não presta mais, faz parte da nossa vida. Mas por que Deus permite a dor, ao invés de nos deixar feliz, só feliz? Por quê? Por que Deus permite isso? Qual é o propósito? Para quê? Para que Deus permite essa coisa ruim? As dores, sofrimento. A dor nos ensina lições de vida tão importantes que a alegria não nos ensinaria. Repito, a dor nos ensina lições tão importantes e valiosas que a felicidade não nos ensinaria. Não ensinaria. Não ensinaria. O exemplo disso, você só dá valor quando você perde. Se não perdesse nada, não ia dar valor para nada. Você só dá valor depois que você perder. É assim que é a gente. Todo mundo é assim. Enquanto você tem em casa, é chato, careca, bigodão, barrigudo, mas perdeu. Por que morreu? Por que foi embora? Ele só valoriza quando a gente perde. Infelizmente. A dor nos ensina lições de vidas tão importantes e tão valiosas que o momento da felicidade não ensinaria para nós. A dor é o sofrimento como prova de Deus na nossa vida. Deus usa a dor e o sofrimento como um teste. Um teste que Ele faz na minha vida, na sua vida, até que ponto você confia nele. Realmente, até que ponto você é fiel a Ele. Ele vai usar a dor, Ele vai usar sofrimento. Porque na hora de ter bens materiais, você não precisa de passar por um teste. A vida está muito afogada, a vida está legal, a vida está bela. Para que precisa ser testado? Mas Deus vai usar algumas ferramentas, recursos como a dor para testar você, até que ponto você realmente confia nele. Foram assim o povo de Israel quando saíram do Egito. Assim que foi. No Egito tinha praticamente comida. Quando entraram para o deserto, só maná. Vivia de maná, só maná. Dia e noite, sem comer de manás. Passando pelo deserto, Deus falou para Moisés, vocês vão entrar na terra prometida. Eu vou provar vocês, antes de tudo. Cuidado para não negar, não esquecer o Deus de vocês. Vou provar vocês, sabendo que, vão faltar comida, mas eu vou dar comida para vocês. Roupas, vou dar roupa para vocês. Tudo que vocês vão precisar de mim, como Senhor, eu vou dar para vocês. Mas
tome cuidado quando vocês se enriquecerem, quando vocês prosperarem, quando você for promovido no trabalho, quando o seu salário aumentar, cuidado para não se esquecer do seu Deus. Sabe por que é isso? É nesse momento que a gente abandona Deus. Quando a gente está estável, dinheiro entrando, tudo acontecendo facilmente, a gente dá um tempo para Deus. Deus, fica no canto, porque agora não tem. Assim que acontece na nossa vida, não é coisa de outro mundo. Quando uma pessoa está trabalhando, está com dinheiro, a sobra, as coisas acontecendo, tu acha que quer orar? Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir para a igreja. Sempre está ocupado para tudo, para todos. Tem que viajar para cá e para lá. Por quê? Porque entrou grana. Por quê? Está com sobra. Agora, Deus conhecendo a nossa vida, Ele faz o quê? Puxa o tapete. Aí faz o quê? Puxa o tapete. Depois que Ele apertar a sua vida, aí você volta para orar. Não falta mais no culto. Você está aqui no culto de domingo, oração de segunda, de quarta, vai para a célula, não quero mais faltar de nada. Aprendeu a lição? E Deus muitas vezes precisa nos ensinar por meio da dor. A dor e o sofrimento como provação de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 10, verso 13: não vos sobreveio provação, não vos sobreveio dores ou sofrimentos, que não fosse humana, mas de Deus Ele é fiel, e não permitirá que sejais provados, além daquilo que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a dor ou sofrimento, Ele vos dará escape, para que possais suportar. Qual é o propósito da dor na minha vida? Para que Deus permite uma dor na sua família? Qual é o propósito da dor diante de tudo que nós estamos passando aqui como igreja? Ontem falei sobre isso, agora no começo. Pela primeira vez na igreja aqui, que sou pastor há mais de 20 anos aqui, consegui fazer uma lista de aproximadamente 15 pessoas, irmão nosso que está enfermo. Qual é o propósito disso? O que Deus quer da gente? Qual é o propósito de Deus em relação a isso? Será que Deus está nos levando para o pranto, oração, quebrantamento? Deus tem um propósito em cima disso, porque eu creio que não é em vão isso. Não é em vão. A gente precisa pedir entendimento e discernimento para Deus, diante de Deus. Deus fala: Deus, nós queremos entender qual é o propósito que o Senhor tem nisso. Tanto irmãos que estão doentes, tanto irmão nosso que está enfermo. Eu por acaso? Não é possível. Não é possível. Qual é o propósito da minha dor? Antes de falar do propósito, lembrando que o propósito de Deus na minha vida, na minha dor, é o que Ele quer de mim, não é o que eu quero dele. Deixa eu ser bem claro. Quando se trata do propósito de Deus na minha vida, Ele está querendo dizer o que Ele quer de você, não o que você quer dele. Porque se perguntar o que você quer dele, não, eu quero um carro, eu quero outra mulher, eu quero outro marido, eu quero outro filho, eu quero um emprego, eu quero esses bens materiais sempre que a gente quer. Eu quero isso, quero viajar, quero isso. É isso que Deus te pergunta, é isso que você quer de mim? Agora se prepara, porque eu tenho alguma coisa que eu tenho a seu favor. O que eu, como Deus, quero de você. Presta atenção. Ouça o que eu, como Deus e Senhor, tenho na sua vida. Aparentemente nós achamos o seguinte: não precisa nada de Deus, porque estou perfeito, porque de manhã acordo, de manhã arrumei meu emprego, vou trabalhar, porque tem minha família, eu posso trazer alguma comidinha em casa, meu salário já caiu agora no começo do mês e tal. Então
está tudo nota 10, estou bem com Deus. Não está bem com Deus, não. Você está debaixo da graça e misericórdia do Senhor, mas bem com Deus não está. E Deus vai me perguntando, mas eu preciso realizar o meu propósito na sua vida. Eu tenho propósito na sua vida. Você não entende qual é o propósito de Deus. Você está achando que comer e beber, casar, namorar, beber, vai sair no sábado para ir, na gandaia, não sei o que chama esse negócio aí. Você está pensando que essa vida que Deus quer de você. Não é. Você está enganado. O propósito de Deus é maior do que você pensa na sua vida. O propósito que Deus tem na sua vida é maior que comida, é maior que roupa, é maior que casamento, é maior que família. O propósito de Deus está acima de tudo e de todos. Você precisa entender isso. Senão vai começar a correr atrás de coisas que você não tem, imagina, não tem nem sentido. Pensando que Deus quer isso, não quer. Deus quer aquilo, não quer. Deus quer, não. Para de ficar correndo atrás do rabo, parece um cachorro louco. Você precisa entender o que Deus quer na minha vida. Isso tem que ser bem claro na minha vida, na minha mente. O que Deus quer na minha vida. Tem que ser bem linear aqui na minha mente. Só depois que entender o que Ele quer comigo, eu quero viver a vontade dEle. Eu vou viver os propósitos dEle. Eu vou viver de acordo com a sua vontade. Qual é o propósito de Deus qual é o propósito da dor na minha vida? Lembrando que, como falei aqui, o propósito de Deus é aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero para Ele. Para Ele, eu sou como barro nas mãos de oleiro. Eu sou o quê? Eu sou um barro na mão de oleiro. Profetiza para seu irmão que está sentado aqui. Irmão, você barro que está na mão de oleiro. Segura firme. Segura aí. Seu barro está se achando que não sou o último bolacha do pacote. Não, você é o barro. Não é porque estou usando ouro, maquiagem, não sei o quê. Já fiz meus cabelos, pintei, cortei. Você é barro. Nas mãos do oleiro você é o barro. Eu sou barro na mão do oleiro. Isso que Jeremias diz, capítulo 18 de Jeremias, versículo 1. O profeta Jeremias diz, Jeremias capítulo 18, versículo 1. O Senhor Deus me diz. Ele disse para o profeta Jeremias: desça até a casa onde fazem potes de barros, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui, encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Versículo 4. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro, ele fazia outro, conforme queria ele. Você é um barro que Deus está mexendo com esse barro. E Ele quer fazer o pote desse barro, que é a sua vida. Se o pote não sair do jeito que Ele quer, mas por que não pode sair do jeito que Ele quer? Porque o pote muitas vezes quer manifestar a vontade. Deus mexendo com esse barro, dizendo: jejua um pouco, ora um pouco, renuncia o orgulho, renuncia a soberba. E o barro dizendo: ah, Senhor, não posso. Ah, Senhor, vou renunciar, não posso. O barro fugindo sempre, se justificando sempre.
O que o Senhor faz? Pega o barro, amassa de novo. Pega o barro, amassa de novo. A amassada do barro, apenas como tipologia, que você não percebe o barro, mas são situações que está acontecendo na sua vida, no seu interior, situações que estão acontecendo na sua vida que estão te apertando, que você não está entendendo, muitas vezes até você tende a dizer, é demônio, não tem nada a ver com demônio. O diabo disse, não me meta nisso, isso é você e Deus. Situações que você não consegue entender o que está acontecendo com a sua vida, complicações que você está enfrentando, tanto quanto na sua vida financeira, no seu relacionamento conjugal, no seu trabalho, na sua família. Está acontecendo situações que você não está conseguindo entender. Não tem razões lógicas para entender o que está acontecendo no meu casamento, na minha família, na minha vida financeira. Não tem lógica o que está acontecendo comigo. Afinal de contas, o que é? O diabo? Não tem nada a ver. O diabo disse, me tira desse favor. Você se irosa com Deus. E Deus mexendo com você, com barro. Mexendo com você, barro. Mexendo com barro. Qual é o propósito? Que o barro se transforma de acordo com a vontade dele, do jeito dele. Isso que o profeta Isaías, aliás, o profeta Jeremias está dizendo. E aí o Senhor me diz, será que eu não posso fazer com o povo de Israel? Será que eu não posso fazer com a igreja Batista Peneira Vicente Carvalho? O mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como o barro, por mais que não goste da dor de ser amassado, não adianta fugir das mãos do oleiro. Repita comigo essa frase, por favor. Como barro, por mais que não goste da dor de ser amassado, não adianta fugir das mãos do oleiro. Para onde eu irei? Tem gente que vive fugindo de Deus. Não, está difícil, eu vou fugir. Para onde? Coitado. Vou dizer sim. Para onde? Não é mais fácil se render logo de cara? Fica fazendo esconde com Deus? Imagina um Deus que criou o céu e a terra. Diante dele nada passa batido. Ele sabe tudo. O oculto e o escondido, sabe de tudo. Ele coloca este planeta Terra na palma das suas mãos. Ele consegue olhar o planeta Terra assim, ó. E você dentro da planeta Terra. Ele se vê de dia e de noite. Para ele a noite escura, como a clara, não faz diferença. Aonde você vai esconder de Deus, que não te vê? E você fala, não, eu quero me esconder de Deus. Coitado, não conhece Deus não. Como barro, por mais que você não goste da dor de ser amassado, não adianta fugir das mãos do Senhor. Lugar onde que você tem sido amassado, como diante da casa de oleiro. Quais são esses lugares? Aonde que Deus tem usado como casa de oleiro para você ser amassado? Seu casamento. Quantos que são casados aqui? Levanta a mão. O seu casamento tem sido casa de oleiro. Deus tem usado o temperamento do seu marido e o nervosismo da sua esposa para te amassar. Minha mulher é muito louca. Ela tem sido usada, agradeça a Deus, porque ela está sendo usada
para amassar você. Amassar o quê, pastor? Você é muito arrogante, não tem paciência. Deus quer que você cumpra o propósito dele. Aí ele coloca uma mulher linda, maravilhosa, nervosa, que vai te perturbar 24 horas. Não te deixa sossegado, não dorme. Ela quer falar toda hora. Você quer paz? Ela quer falar toda hora. E tem que colocar o cartão de crédito na mão dela. Acene o celular para ela. Aí você quer paz? Quer paz aonde? Então morra, vou para o céu. Deus usa o seu marido, a sua esposa, como vaso na mão do Senhor, ou melhor, como oleiro ao seu casamento. Quem aqui é casado mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Mudou alguma coisa no seu comportamento, sim ou não? Sabe nada, inocente, cara. Mudou alguma coisa na sua vida como pessoa? Mudou alguma coisa? Ou não mudou? Se não mudou ainda, então aguenta firme aí no oleiro. Precisa ser pisado ainda. Lugar que tem servido como oleiro para ser amassado. A sua família. Os seus filhos têm sido usados. Filho que você trouxe no mundo. Você sonhou que meus filhos vão ser missionários, vão ser isso, aquilo. Hoje você está doendo demais por causa dos seus filhos. Ninguém quer te ouvir. Ninguém quer te obedecer. Ninguém quer falar contigo. Filho tem sua cabeça. Ouve mais amigos do que os pais. Fala palavrão. Usa droga. Envolvido com tráfico. Você fica olhando para o seu filho dizendo: eu pedi isso para Deus. Você não pediu. Mas Deus colocou para te amassar. Deus colocou os seus filhos desse jeito. Por mais que você está orando para os seus filhos, não mudam. Porque você tem que ser amassado primeiro, antes que Deus liberte o seu filho. Você está achando que está tudo legal, está ótimo. Não, Deus está usando os seus filhos para te amassar. Tirar um pouquinho de arrogância, de orgulho. Alguma coisa que Deus tem visto em você, que está errada, você não vê. Você fala que eu sou santo, sou perfeito. Deus diz que ainda não. Não ainda. Me espere. Deus usa filho, usa neto para te perturbar. Aí daqui a pouco falar: quero abandonar os filhos. Vai para onde? Vai casar com mulher que tem 5 filhos? Piorou, doido. Adianta fugir. Qual é o lugar que tem servido como oleiro para mim? Onde tem sido amassado? Grupo de amigos. Esses amigos verdadeiros que estou me referindo aqui. Não aqueles que são, como que é a expressão que eu uso? Falsos amigos. Que só aplaudem você em tudo. São manipuladores. Tudo que você faz, aplaudem. Até os erros, aplaudem. Estou falando aqui, estou me referindo de amigos que te amam. Amigos que se preocupam com você. Que quando você pisa na bola, dá um bronca em você. Esses amigos que estou me referindo. Os seus amigos verdadeiros é um lugar onde você está sendo amassado. Está sendo bem pisado. O seu ministério, Deus está usando o seu ministério onde você trabalha. Você tem ministério de casais? Tem aqui casal? Uns casal aqui que é uma bênção, ministério de casal. Tem ministério de discipulado, tem ministério
das mulheres, tem o ministério dos homens, tem o ministério do jovem, adolescente, tem o ministério de adolescentes, tem o ministério de louvor, tem o ministério de intercessão. Nesse ministério, Deus está usando esse ministério para te amassar. Usando o seu líder para te amassar. Às vezes você não aguenta, mas aguenta. Ele vai te capacitar. Você está sendo amassada para se transformar num vaso de ouro. Um vaso perfeito. Aguenta. Aguenta o seu ministério. Deus está usando o seu líder, está usando o seu ministério onde você trabalha para ser amassado. Você crê nisso? Então, segura firme. Deus está usando o ministério da Atalaia para te amassar. Deus está usando o ministério de intercessão para te amassar. Deus vai usar o ministério de casais, porque você vai encontrar nesse ministério, tem gente que parece que são perturbados. Nesse ministério, meu Deus do céu, eu esperava que o ministério ia ser fácil. Eu esperava que a dança ia ser só dança. A gente vai dando um passo para cá, um passo para lá. Eu esperava que o intercessor fosse a sua oração. A gente vai ficar orando. Eu esperava que o trabalho social só vai ser o trabalho social que a gente vai fazer, distribuir comida. Eu esperava que o louvor só vai ser cantar. Mas tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Tem que praticar a palavra de Deus. Meu Deus, é muita coisa. Tem que ser transformado. É lugar de oleiro, onde que o oleiro está pisando. Em você, como barro, tem que mudar de vida. De jeito que está, não pode. Não é do jeito, do seu jeito. Não é da sua maneira. De acordo com a visão de Deus que me criou, que te criou. Ele sabe perfeitamente que você não é bem, você não é perfeito. Por mais que tenta se defender, que não tem nada, tem muita podre. Não tem podridão. Por isso que Deus está pegando no seu pé. Dizendo que tem que mudar. Larga a mentira. Larga o orgulho. Larga a soberba. Larga essa arrogância, essa ganância em você. Você fala, eu? É, você mesmo. É só Deus que nos coloca contra a parede. E dizendo, larga isso. E muitas vezes vai usar o líder de ministério. Se não usar o líder de ministério, vai usar o seu ministério. Onde você tem que sangrar. Se não usar o seu ministério, vai usar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. A bendita sogra vai usar. Até a sogra vai usar. Essa sogra me perturba. Não, Deus está usando ela para você mudar de vida. Sem vergonha. Mas o meu sogro, não, mesmo meu tio, peca muito no meu pé. Não reclama, agradeça. Deus está usando ele como uma ferramenta para te quebrantar. Então não fique reclamando aquelas coisas que não estão andando de acordo com a sua vontade. Não fique reclamando, fugindo das pessoas chatas. Pessoas que não vão com a sua cara. Até essas pessoas que não vão na sua cara, com a sua cara, são pessoas que Deus está usando para te massacrar, te torturar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está doendo? Está tranquilo. Deus está mexendo aí. O barro. Está doendo? Deus está mexendo com o barro aqui. Sabe como a igreja está mexendo com o barro? Tem gente que não está gostando do que estou falando, graças a Deus. Porque Peninha é um lugar de confronto. Aqui é lugar de confronto, não é lugar só de promessa, que você vai casar com 10 mulheres, com 10 maridos, não sei o que, casa na praia. Não, aqui não. Aqui é face a face com Deus. Aqui é face a face com Deus. Não reclame. Aguenta, suporta. Deus está com você. Não adianta fugir, Deus está com você. Qual é o outro lugar que Deus está usando como oleiro para te quebrantar? A igreja. Você olha para a nossa igreja aqui, gente linda, hoje é a ceia do Senhor, olha. Está todo mundo lindo, todo mundo perfumado, todo mundo cheiroso, todo mundo aqui, olha. Cabelo pintado, cabelo
Todo mundo aqui, olha aqui meu amigo aqui. Ângel da Silva. Com a sua esposa, irmã Patrícia. Casal maravilhoso. Você olha assim para quem está vindo hoje, olha aqui, poxa, não tem defeito aqui. Aqui tem leões, sapo, caranguejo, aqui está tudo misturado. Aqui quando começa a tirar, colocar a unha fora, aqui é lugar de prensa aqui. Aqui é lugar de prensa, ser exprimido. Aqui, para sair azeite de entre você. Peniel é um lugar de prensa. Getsemane aqui. Porém, tem gente que não aguenta a prensa. Tem gente que foge da prensa. A igreja é um lugar que Deus pode usar para ser amassado. O seu pastor Deus pode usar ele. Colega do trabalho. Ah, pastor, mas todo mundo está lá e chato. Deixa continuar sendo chato. Para quebrantar você. Amigos mentores. Que não são bajuladores. Onde Deus tem usado intencionalmente. Você tem sido confrontado, tratado. Você ouve, mas não aceita. Mesmo assim você ouve o não, porque ninguém ama ouvir não. Mas aquele não que você está ouvindo do seu pastor, do seu líder, do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, é o confronto que Deus está usando para te quebrantar. Quando você ouve o não, não vai sair hoje. Não vai comer hoje. Não, eu quero. Não vai. Mas, puxa vida, não tem nada a ver. Ah, esse demônio já expulsei. Não vai e não vai. Esse não é uma ferramenta de quebrantamento. Que Deus está querendo te quebrantar. Esse não. Intencionalmente. Deus usando o não de uma pessoa mais perto de você. Você é esquecido, ridicularizado, humilhado. Lugar onde você ouve o não, o que quer ouvir, não o que você quer ouvir, mas o que precisa ouvir. Tem gente que não gosta. Não, eu não estou ouvindo o que eu quero ouvir. Eu vim aqui nesse culto para Deus falar comigo sobre aquilo que eu quero ouvir. A pergunta que eu te faço é: você quer que Deus faça a sua vontade ou você faz a vontade dele? Muita gente procurando igreja, local de culto, para ouvir o que essas pessoas querem ouvir. Deus não é o homem para fazer as nossas vontades. Ele é soberano. Ele fala o que ele fala, do jeito que ele fala, a hora que ele fala. Agora, você querer ou não, o problema é seu. Você não aceitando o que Deus está falando contigo, isso não muda a Deus, muda a você. Ele não muda porque você não concordou. Ele não muda porque você não aceitou. Ele não muda porque você não crê nele. Ele é Deus independentemente de você ou não. Ele é Deus. Lugar de tratado, onde você é tratado. Você ouve nãos, você é esquecido, você é humilhado. Lugar onde você ouve não o que quer, nem tampouco o que você precisa. Mesmo assim, queira ver, nem ouvir, mas é Deus que está usando as situações adversas para quebrantar você. Pessoas, lugares, situações que já te deram vontade de largar. Dê vontade de largar. Eu vou cair fora. Por quê? Porque só ouço não, não me sinto bem. Naquele grupo, naquele lugar, naquele ministério, não me estou me sentindo bem. Não estou conseguindo ter o discernimento suficiente
para entender que Deus está usando esse ministério para me quebrantar, para me renunciar, para mudar. Aí o que eu faço? Eu vou parar. Vou parar, mas não aguento mais. Não estou conseguindo parar porque o fogo de Deus que está queimando dentro de mim é maior do que a vontade de parar. E nesse momento, sem discernimento, o casamento para. Sem discernimento, as amizades acabam. Sem discernimento, a família acaba. Sem discernimento, o ministério acaba. Sem discernimento, sem entender bem o que Deus está usando na minha vida para me amassar. O que acontece? Eu paro com tudo, acabo com tudo. E com essa atitude de parar, porque você não está ouvindo o que você quer, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, você toma com essa atitude, ou você vai tentar fugir do processo, o que essa pessoa está nos revelando quando está fugindo do processo de ser moldada. O que ela está revelando para nós? Existem algumas atitudes que a pessoa que foge do processo de ser amassado por Deus, que nos revela. Quando uma pessoa está fugindo de Deus, revela o quê? Síndrome de Abel. Depois que Abel matou o seu irmão Caim, onde que ele foi? Onde que ele foi? Fugiu. Quando a pessoa não está aguentando o processo de ser quebrado, a tendência é fugir. O pior de tudo, ele vai usar o nome de Deus. Deus está me falando. O que está acontecendo? Ah, não, vou ter que fugir, vou cair fora. Não mais. Síndrome de Abel. Segundo, o que é uma pessoa que foge do processo de Deus? Revela a imaturidade espiritual e emocional, infantilidade. Revela que ela é uma pessoa imatura, ainda não cresceu. Terceiro, o que essa pessoa que está fugindo revela? Pessoas que não têm o amor de Deus, pessoas que não perdoam. Então está dizendo o seguinte: eu não amo a Deus o suficiente, ou se amo só de palavra, e eu não consigo também perdoar ninguém. A pessoa que está em fuga revela o quê? Pessoas que se fazem de perfeita e julgando os outros, e não conseguem nem se olhar no espelho. Ah, não, porque todo mundo lá é hipócrita, todo mundo aqui é mentiroso, todo mundo que frequenta naquele lugar, naquele ministério, é isso, aquilo, é pecador, tá, acusa. Aí ele mesmo não consegue se olhar no espelho para entender que o pecado que ele acusa dos outros é pior que ele comete. Nem santo ele é. O que é uma pessoa que está em fuga de Deus? Revela que é uma pessoa desobediente à palavra de Deus, que não pratica a palavra de Deus. Enfim, agora, quais são os benefícios da dor em minha vida? Essa é a última parte que eu vou falar aqui. Quais são os benefícios de ter uma dor, sofrer uma dor na minha vida? Será que tem benefício? É bom? É bom sofrer uma dor? É bom sim. É bom. Vou fazer um teste para você. Dá uma beliscada santa, ungida, para quem está selado agora. Dá uma beliscada. Dá uma beliscada. Santa. Dá uma beliscada. Walter, dá uma beliscada na Denise. Ela sentiu? Sentiu sim ou não? Sentiu dor? Isso é prova que você está vivo. A dor que eu estou sentindo demonstra que eu estou vivo. Porque se eu te pedir para ir lá aqui no cemitério para beliscar o defunto, vai reclamar?
Defunto é uma pessoa morta, não vai reclamar. Porque está morta, não sente mais dor. Se você está sentindo dor, o benefício de sentir dor é que prova que estou vivo. Isso é prova. Graças a Deus eu vivo, não estou morto não. Faz parte. Qual é o benefício de sentir a dor na minha vida? Andar e permanecer na presença de Deus. Deus quer nos levar cada vez mais à intimidade com Ele. É aquela história. Eu só vou me apegar com Deus quando Ele começar a andar comigo, ou começar a andar com Ele. Mas como que Deus vai criar esse clima de andar ao lado dele toda hora? Aguarda. Segundo benefício de andar com Deus. Qual é o benefício da dor na minha vida? Aparecer mais com Ele. Identidade. Primeiro lugar, intimidade. Segundo lugar, identidade. E eu preciso ter identidade. Com que cara que eu apareço? Você parece com quem? Eu não quero te constranger, mas dá uma olhada aqui à sua esquerda, à direita. Qual é a cara? É a cara do seu irmão, da sua irmã que está ao seu lado. Parece com quem? Aparece com Deus ou aparece com o diabo? Tem crentes que aparecem com o diabo. Olha para ele aqui. Esse cara aqui, será que é de Deus? Tem cara, por quê? Não tem identidade. Filho que é filho de Deus tem identidade. Bateu o olhar e disse que esse aqui, cara, aqui é filho de Deus. Não porque está carregando uma Bíblia grande debaixo do braço. Não é porque anda de saia, cabelo comprido, tudo isso aí. A gente respeita os irmãos que são de outra denominação. Não é porque ele anda com a saiona, ou não corta cabelo, sei lá. Não isso. A glória de Deus que está na cara desse irmão está fazendo diferença. Porque ele tem cara do Pai. Tem cara de quê? Você tem cara de quê? Você. Olha para o irmão que está ao seu lado. Você tem cara de quê? É cara do vizinho? Ele estava brincando, eu e a minha filha que mora na França. E aí, está casando. A gente conversando no grupo da família. Aí Michel falou, pai, você está com ciúme? Não, ciúme que tu falou? Era ciúme? Você está com ciúme da Vitória? Eu falei, que ciúme? Ela é minha filha. Ciúme que eu vou ter com ela. Lógico que ela está com o marido, tá, e estava perguntando se o marido dela ama ela, aquela coisa toda aí e tal. Falei, mas é minha filha, senti falta dela. Não ciúme. Mas qual é a cara que você tem? Quando você vai na rua por aí, a sua presença é notada. O que a sua vizinhança vê na sua cara? O que os colegas no trabalho estão vendo de você? O que é? No seu trabalho. Você aqui que é um crente aqui, e lá no trabalho fala palavrões, xinga todo mundo, fala mal do chefe, fala mal dos colegas, rouba as coisas do trabalho. Quem é você? Qual é a sua cara? Terceiro benefício de quem é da dor de Deus na minha vida é o andar no sobrenatural com Deus. Lembrando que essa situação de dores que te faz sofrer, chorar, se sentir humilhado, abandonado, até ser ridicularizado com o propósito de te manter bem mais perto de Deus. O propósito de Deus, com toda essa fase que você está enfrentando, de ser humilhado, de ser ridicularizado,
é andar com quem? Andar com quem? Bem mais perto do Pai. Nós conhecemos aquela famosa música, eu gosto muito dessa música. Não sei se cantei, tá com aquela música, colocou. Mais perto, quer estar. Consegue colocar, por favor? Só a primeira estrofe dessa música. Vocês quem sabe cantar? Pode colocar também um som? Dá para colocar música assim? Por favor. Igão dormiu? É que tem um pouquinho rouco. Talvez não vou conseguir cantar. Mas a música diz mais ou menos o seguinte: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que seja o quê? E una-te. Mesmo que seja a dor que me una a ti. Suplica mais perto quero estar, mais perto quero estar, eu de ti. Aleluia. Deus está usando a dor como megafone, dizendo para você: filho, vem aqui, anda comigo. Filha, vem aqui perto de mim, anda ao meu lado. Porque quando você não está com a dor, você vive fugindo de mim. Eu vou causar a dor para você se aproximar mais perto de você. Isso é intimidade. Deus quer que os seus filhos andem em intimidade com Ele, como filhos. Isso que Deus deseja de mim, de cada um. Porque não somos cabeçudos, todo mundo. Quando a gente ganha na loteria aqui, ganha um pouquinho, alguma coisa nova acontece com a gente. Não quer mais saber de Deus, não quer saber de não sei o que, não tem mais tempo para nada, agora só a nossa vida. Deus fala: até me aguarde. Eu vou te trazer mais perto. Eu vou usar um megafone para te chamar a atenção. Esse megafone é chamado dor, sofrimento. A dor e o sofrimento servem como megafone que o Senhor usa para te chamar e manter você ao lado dele. Como o Senhor estivesse dizendo: meu filho, tira os olhos da curtição do mundo e olha para mim. Meu filho, tira os olhos das festas do mundo, olha para mim. Tira os olhos das mulheres, olha para mim. Meu filho, tira os olhos dos homens, o dinheiro. Tira os olhos das preocupações da vida. Olha para mim. Olha para mim como seu pai. Meu filho, olha para mim. E mesmo assim, Deus falando: olha para mim, meu filho, estou aqui. A gente sempre dando ouvido para aquilo que não presta, aquilo que nos distancia do Pai. E Deus mais aperta mais ainda a dor, a ponto de chamar a atenção da gente. Aí, Senhor, estou aqui. A quarta atitude da maturidade espiritual, quarta e última aqui, se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 12 a 13. O apóstolo Paulo diz que tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem falou esse texto, esse versículo? Foi o apóstolo Paulo. A afirmação do apóstolo Paulo, que como homem experimentado em dores, Paulo era esse homem experimentado em dores. Ele foi seguido.
em Damasco. Repita comigo. Ele foi perseguido em Damasco. Foi rejeitado em Jerusalém. Foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado em Filipe. Paulo foi escoraçado em Tessalônica. Paulo foi enxotado em Bereia. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Paulo foi chamado, repita, Paulo foi chamado de impostor em Corinto. Paulo enfrentou Ferras em Éfeso. Foi preso em Jerusalém. Foi acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio para Roma. Foi picado por uma cobra em Malta. Chegou em Roma algemado e preso. Alguém entre nós aqui que enfrentou metade disso aqui? Dor de Paulo. Agora, em qual lugar o texto da palavra de Deus onde você encontra Paulo abandonou a fé? Paulo parou de pregar. Paulo voltou para trás. Paulo voltou para perseguir a sua igreja, a igreja do Senhor. Mostra-me. E tudo que Paulo passou. Olha aqui a lista de situações que Paulo enfrentou. Prova de uma pessoa madura. Demonstrou maturidade. A vida cristã não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Quando a gente costuma dizer que a gente vive na superficialidade da vida cristã, é por causa dessas coisas que a gente está falando. Porque para nós que qualquer coisinha aqui que te machucar, uma palavra que você não gostou, um beliscão, a gente brincou com beliscão aqui, belisquinha, alguém te dá aquele belisquinha e tal, você não volta mais aqui. Porque não gostou. Não gosta mais porque, não volta mais porque o som está alto, não volta mais porque o ar não está funcionando, não volta mais porque a cadeira está duro, não volta mais aqui porque o pastor aqui é negão, muito bravo, não volta mais. Porque a cantina não fez o que você quis, não volta mais. Esse é o evangelho de hoje. O evangelho que só nos oferece aquilo que nós gostamos. Que não é bíblico esse tipo de evangelho. Vamos colocar em pé. Paulo nunca desistiu. Pois ele carregava dentro de si uma certeza. Qual? A certeza de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Ou em outras palavras, todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve ao Senhor. Paulo entendeu isso. Paulo diz, por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois esta aflição, ou as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão.
mas aqui, as que não podemos ver durarão para sempre. Feche seus olhos.